Olá, amada igreja, bom dia. Nesta manhã nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta em que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Nós vamos ler no capítulo 1, o verso 12. Leiamos juntos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Quando nós nos deparamos com situações desafiadoras que revelam a nossa falta de controle, a nossa vulnerabilidade, rapidamente nós classificamos esse tipo de situação como problemas, adversidades, coisas indesejáveis para nós. Dificilmente eu e você olhamos para esse tipo de situação como oportunidades de crescimento, de progresso, de avanço em nossas vidas. Parte dessa visão míope se explica pelo fato de que nós ainda não compreendemos totalmente o privilégio que recebemos de sofrer pelo nome de Cristo. Nós precisamos nos lembrar que antes de produzir a nossa felicidade pessoal, Deus está muito mais interessado em produzir em nós pureza espiritual. Nesta manhã, eu quero encorajá-lo a essa mudança de perspectiva olhando para o testemunho do apóstolo Paulo. Se nos atentarmos, nós podemos encontrar muitas semelhanças na situação em que o apóstolo se encontrava quando escreveu essa carta com a nossa atual situação. É verdade que nós temos que considerar algumas variáveis, o contexto, mas também é verdade que podemos destacar algumas semelhanças úteis para o nosso ensino. Por exemplo, a situação de confinamento, a situação de limitação, de poder progredir nos seus compromissos, em cumprir com suas obrigações, o isolamento, o aprisionamento. Mas a pergunta que eu e você precisamos responder nessa manhã é como nós estamos reagindo a essa situação de confinamento físico. Será que isso tem nos impedido de cumprir o nosso chamado de proclamarmos as boas novas do reino? Será que essa situação tem sido recebida por nós como um recesso na nossa fé? Temos nos omitido do nosso chamado de proclamar o nome de Jesus a este mundo? Contra todos os prognósticos, não foi essa a maneira como Paulo recebeu essa situação. Ele deixa claro que a sua prisão, além de não impedir o seu ministério, ela contribuiu para o avanço do Evangelho. Primeiro, ele pregou aos soldados que faziam a sua guarda naquele palácio. Palácio esse que não era qualquer lugar, era o chamado pretório, a residência oficial do governador romano. Então as pessoas que frequentavam aquele tipo de lugar também não eram qualquer tipo de pessoa. Paulo deixa evidente nos próximos versos que todo o palácio toma conhecimento que a razão da sua prisão era por causa do nome de Cristo. Paulo estava passando por uma situação de sofrimento, mas recebeu isso como uma oportunidade de ser um agente de Deus na proclamação do reino. Reconhecer que Deus está trabalhando em meio às nossas adversidades nos leva a essa mudança de perspectiva. Nós passamos de vítimas para agentes, para soldados convocados do rei. Sim, Deus estava usando essa situação difícil para ensinar a Paulo, para ensinar a nós, hoje, o privilégio de sofrer pelo seu nome. Mas também Deus está usando as nossas vidas para alcançar outras vidas e continuar o ministério de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Como nós temos aproveitado essa situação de confinamento? Como temos usado nossas redes sociais, nossos status? O que nós temos feito para o avanço do Evangelho nesse tempo? Como temos demonstrado amor pelo próximo, estendido a mão ao necessitado, temos orado pela igreja? Que grande oportunidade, meus irmãos, nós temos nesse tempo de proclamar a esse mundo que tem ouvido tanto sobre morte, que há vida e a vida plena em Jesus Cristo. Que Deus nos dê sabedoria e nos dê a ousadia para continuarmos a cumprir o nosso chamado de agentes da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E quem sabe, ao final de tudo isso, eu e você possamos dizer:
Ao contrário. Ao contrário. Deus te abençoe.